Sejam bem-vindos a mais um resumo. Peço que deem like para apoiar o canal e deixem seus comentários sobre o que acharam da história. Caso desejem uma continuação, deixa aí nos comentários. Então vamos lá. O protagonista fala que pior do que os zumbis e mutantes é a espécie alienígena. Menciona que uma força desconhecida abriu uma fenda dimensional que os trouxe até o seu mundo. Afirma que, embora eles sejam diferentes, têm uma coisa em comum: a vontade de matar a espécie humana. Ninguém sabe ao certo o motivo de sua vinda. O protagonista diz a sua irmã que os insetos alienígenas, uma vez que formam um ninho, multiplicam-se infinitamente com seus vastos números e destroem tudo, não deixando nada vivo. Ele ressalta que o tempo não espera por ninguém, por isso, vai acelerar o ritmo para ficar mais forte. A irmã pede para ir, ele concorda, dizendo que é hora dela se adaptar ao apocalipse. No dia seguinte, o protagonista e sua irmã estão matando zumbis. Ele percebe que os zumbis também estão ficando mais fortes. Após verificar um zumbi, ele encontra uma pedra evolutiva. O protagonista usa sua habilidade de duplicação para que ele e sua irmã comam a pedra evolutiva. Depois de comê-la, ele pergunta à irmã se ela sente algo após consumir 10 pedras evolutivas. Ela confirma, afirmando que sente um poder e que acha que pode derrubar uma vaca com um soco. O protagonista comenta que, após algum tempo, ela poderá desenvolver uma habilidade especial se continuar evoluindo. Ela, no entanto, diz que sente algo se formando dentro dela, algo que lhe permite fortalecer as coisas. O protagonista sugere que pode ser a habilidade de fortalecimento. Ele pega um tijolo e o quebra facilmente. Em seguida, dá um tijolo à irmã e pede que ela o fortaleça. Ela o faz, mas quando o protagonista tenta quebrar o tijolo fortalecido, sente muita dificuldade, mas consegue. Ele elogia sua habilidade e diz que ela pode ser considerada a melhor humana evoluída. O protagonista pede à irmã que teste sua habilidade nele, e após fazê-lo, ele dá um salto com sua habilidade de fogo e quebra uma parede com um soco. A irmã fica feliz pelo elogio do protagonista e pergunta se poderá caçar com ele no futuro. Ele confirma, dizendo que irá ensinar técnicas de combate a ela no dia seguinte. Em outro momento, o protagonista pede à irmã para matar um zumbi, explicando o que ela deve fazer e pedindo que ela não tenha medo, pois ele estará observando. No momento em que ela está prestes a matar o zumbi, ele se vira para atacá-la. Ela fica com medo, mas consegue desviar e atacar o zumbi várias vezes até matá-lo. O protagonista, ao ver a situação, a acalma e elogia sua performance, dizendo que, para a primeira vez, não foi ruim. Quem não ficaria nervoso na primeira vez lutando contra um zumbi? O protagonista verifica o zumbi e encontra um núcleo evolutivo. Então, ele tem uma ideia e pede à irmã que fortaleça o núcleo, para que eles tenham 4 núcleos evolutivos após duplicá-lo. Eles fazem isso, e ao consumir o núcleo, o protagonista percebe que realmente funcionou. A irmã comenta que sente que poderá desenvolver novas habilidades se comer mais núcleos. O protagonista lembra que ela não sentiu nada ao tocar na chuva de sangue e que tem um estranho desejo por núcleos evolutivos. Ele fica pensando se isso é bom ou ruim. Tomara que seja bom. Imagina se acontece algo de ruim com ela, coitado do nosso prota. Eles ouvem tiros, e o protagonista decide dar uma olhada. Ele pede à irmã que fique atrás dele e procure um lugar seguro. Em seus pensamentos, ele considera que, se forem bandidos, os matará para pegar seus suprimentos, mostrando sua antiga personalidade do mundo anterior. Alguns militares estão matando zumbis, mas estão cercados. Eles afirmam que a horda não pode ser derrotada com apenas alguns tiros. Um dos soldados comenta que o superior deles não gosta do líder do grupo e os enviou nessa missão para que morressem, mas caso consigam resgatar o general Lee, ficarão bem. Porém, se a missão for um fracasso, serão punidos. O líder do esquadrão diz que já considerou isso, mas agora são apenas eles 4. Nesse momento, eles avistam o protagonista e sua irmã. O protagonista percebe que são sobreviventes quando os zumbis correm para os atacar.
Ele se pergunta por que os zumbis vieram em sua direção naquele momento e se isso tem a ver com seus poderes. Um dos soldados fala ao líder que essa é a oportunidade para eles escaparem. Esse tipo de cara é o mais perigoso, porém quem gostaria de ser morto por uma horda de zumbis, o líder o repreende falando que como ele pode se chamar de soldado, então manda todos matar os zumbis. O protagonista se prepara e pede à sua irmã que fortaleça seu corpo. Ela faz isso e pede para ele ter cuidado. O protagonista ataca com sua barra de ferro com a habilidade de fogo embutida nela, causando uma explosão. Os soldados ficam impressionados e se perguntam se ele é um mestre Morin. No entanto, um deles comenta que nem mesmo os mestres Morin são tão fortes, mas o protagonista conseguiu matar tantos zumbis em segundos. Após o combate, o protagonista e sua irmã encontram os soldados. Um deles se apresenta como Lin Feng e diz que estão em uma missão. O soldado pergunta se o protagonista é um mestre Morin e agradece por tê-lo salvado. O protagonista explica o que são os mestres Morin e que, embora não sejam humanos evoluídos, podem lutar eficazmente contra zumbis. Ele comenta que alguns mestres Morin são admirados até mesmo pelos humanos evoluídos por suas habilidades. O protagonista diz que não é um mestre Morin, e o soldado sugere que ele se junte ao exército. No entanto, o protagonista recusa, explicando que não é alguém que consegue seguir disciplina e regulamentos. Ele agradece o convite, e o soldado lamenta. A irmã do protagonista pergunta por que ele foi tão respeitoso com o soldado Lin Feng, considerando que matou todos os outros sobreviventes que encontraram. O protagonista fala que o reconheceu, então, pensa em sua vida passada, nela havia uma estátua dele. Seu antigo amigo explicou que a estátua era de Li Feng, um herói da época das trevas que lutava pelos mais fracos. Ele morreu na batalha durante o surto da Floresta Negra e se tornou um herói admirado pelas futuras gerações. A irmã pergunta se o protagonista conhecia o soldado, e ele responde que um antigo amigo mencionou Lin Feng. O protagonista pensa sobre o surto da Floresta Negra e diz que acontecerá em aproximadamente 10 anos. Em outro momento, eles encontram um cachorro zumbi. O protagonista pede à irmã para não fazer barulho, pois ele acredita que seja um monstro mutante de classe superior. O protagonista ataca a besta, mas ela desvia e contra-ataca. O protagonista manda para longe, tenta fugir e a irmã sugere lançar a barra de metal para matar o cachorro mutante. Ele faz isso e mata a besta mutante. Eles checam o corpo, e o protagonista abre a besta em busca de um núcleo. Enquanto faz isso, a irmã pergunta por que ele não dispara bolas de fogo. Ele explica que é mais eficiente incorporar as chamas nas armas para aumentar seu poder. O protagonista encontra 2 núcleos evolutivos, e a irmã encontra um anel no corpo da besta mutante. Ela pensa em jogá-lo fora, mas o protagonista a interrompe, explicando que é um tesouro de outra dimensão. Ele a manda experimentar o anel, que brilha intensamente. Ela lança um poder que emite uma forte luz, e o protagonista explica que isso é um poder de uma rachadura dimensional. Ele conta que as rachaduras dimensionais podem produzir diferentes tipos de itens, elementos e fornecer diferentes tipos de habilidades. Ele diz que o poder do anel é equivalente ao seu, de nível inferno, e explica que após o apocalipse, muitas rachaduras dimensionais de diferentes tamanhos e formas apareceram por toda a Terra. Ele acrescenta que, embora sejam perigosas, as pessoas podem receber várias recompensas e benefícios se passarem pelos testes das rachaduras dimensionais. O protagonista diz que é uma rachadura dimensional por perto, já que o cachorro mutante foi capaz de guardar o tesouro em seu estômago. No entanto, ele ressalta que as entradas das rachaduras dimensionais não são fixas, então não sabe se poderá encontrá-la. Ele pede à irmã que fortaleça o anel para que ele possa duplicá-lo. Após fazer isso, o protagonista experimenta o anel e percebe que não é tão bom quanto imaginava, considerando como o cachorro mutante o trouxe facilmente. O protagonista está desumilde demais em um momento como desse qualquer coisa já é vantagem. Em outro dia, o protagonista e sua irmã estão comendo e conversam sobre sua última caçada bem-sucedida.
O protagonista menciona que agora sua irmã tem uma força 5 vezes maior do que uma pessoa normal, enquanto ele tem 8 vezes mais força que uma pessoa normal, e com a habilidade dela, ele terá 16 vezes a força de uma pessoa normal. A irmã pergunta o que significa ser 16 vezes mais forte, e o protagonista explica que, aos olhos de uma pessoa comum, eles são considerados tão fortes quanto os zumbis e as espécies mutantes. Ele também acrescenta que eles ficarão mais fortes se encontrarem a fenda dimensional. Mais tarde, eles vão dormir, mas no meio da madrugada, o protagonista ouve algo e se levanta, então fica esperando atrás da porta com sua barra de metal. Ele ouve algo se aproximando. Quando sente que está muito perto da porta, o protagonista a abre rapidamente, então se depara com uma centopeia mutante, que ao ver o ataca rapidamente. O protagonista defende-se com a barra de metal. Sua irmã se junta a ele, e ele a aconselha a ficar longe. Ela fortalece o protagonista, que mata a besta mutante. Ele se pergunta como a centopeia chegou por ali, já que os insetos não deveriam estar tão fortes. Nesse momento, algo se aproxima e um raio de luz verde fluorescente passa por cima deles. O protagonista vê um vagalume mutante e comenta que é muito cedo para a equipe de insetos predadores já está por ali. Ele começa uma luta com o vagalume e o mata, alertando que provavelmente não serão apenas esses dois mutantes. Enquanto isso, o protagonista é atingido por um ataque de poder, mas se defende. O inseto não dá tempo para ele contra-atacar e lança outro ataque. Ele segura a mão de sua irmã, e eles correm para fora da casa, já que o monstro que apareceu é muito forte para eles enfrentarem. Na rua, o vagalume continua a atacá-los. O protagonista tenta atacar com uma bola de fogo, mas não faz efeito. Ele entra em uma luta de poder com o monstro, que é muito forte e o protagonista perde, pois ainda é fraco demais. No entanto, a irmã do protagonista pensa rápido, forma um poder concentrado e ataca a besta mutante, o que surte efeito e a derruba. O protagonista elogia sua irmã e assume o resto da luta. Ele se duplica e ataca a besta, cortando suas asas para tornar a luta mais fácil. Todavia, a irmã começa a tossir devido ao esforço de usar sua habilidade de fortalecimento por muito tempo. O protagonista percebe que se ele usar a duplicação em si mesmo, isso causará danos a ela. A besta mutante tenta voar, mas cai. O protagonista se aproxima dela para verificar seu estado e a carrega para longe do vagalume. No entanto, um zumbi aparece e ataca o protagonista. Ele se defende do ataque, mas percebe que o monstro é 10 vezes mais forte do que um humano normal, enquanto ele é apenas 8 vezes mais forte. Ele pede à irmã para não se esforçar muito e depois entra na batalha. Ele permite que o monstro machuque enquanto segura para que o vagalume, que está logo atrás, lance um ataque de poder que acaba matando o monstro, mas também atinge o protagonista. A irmã do protagonista chora ao ver a cena, mas ele aparece por trás dela e a manda correr. Ela se pergunta desde quando ele está ali, e ele explica que trocou de lugar com seu clone quando o vagalume estava carregando o poder. O clone do protagonista morre e desaparece. Nesse momento, o protagonista sente uma dor intensa devido ao dano que recebeu, mas eles conseguem fugir do local, deixando o vagalume para trás. Eles encontram um lugar cheio de lojas e decidem passar a noite lá até o amanhecer. O protagonista reflete que a sobrevivência se tornará mais difícil a partir de agora. No dia seguinte, os dois estão caçando zumbis e coletando núcleos evolutivos. Eles fortalecem, duplicam e consomem os núcleos. O protagonista conseguiu aumentar sua própria força para 9, enquanto sua irmã diz que precisa de mais núcleos. Eles avistam um supermercado. Os dois estavam à beira de entrar no supermercado quando ouviram pessoas enfrentando um zumbi no interior do estabelecimento. Dentro do supermercado, havia 4 pessoas lutando contra o zumbi. No entanto, um dos sobreviventes não estava atacando o zumbi devido ao medo. O zumbi conseguiu se soltar do sobrevivente que o segurava e avançou na direção do sobrevivente que estava com medo. Uma garota que estava com eles interveio e atacou o zumbi para proteger o sobrevivente.
O zumbi mudou seu foco para ela e estava prestes a atacá-la quando nosso protagonista chegou e o matou. Todos ficaram surpresos com essa cena. O protagonista ajudou a sobrevivente a se levantar, e a irmã do protagonista reconheceu-a como sua melhor amiga da escola. Ela apresentou sua amiga ao protagonista, que, ao observá-la mais de perto, a reconheceu de sua vida anterior, quando ela era conhecida como a deusa da morte, Xiaona. O protagonista estava encarando-a profundamente. A irmã do protagonista pergunta de o porquê ele está fazendo isso. Sinto cheiro de ciúmes. Outro sobrevivente chegou elogiando as habilidades do protagonista, enquanto o sobrevivente que estava prestes a ser atacado pediu ajuda, pois uma prateleira caiu sobre ele. O protagonista pegou a prateleira com uma mão e a arremessou para libertar o sobrevivente. Após a libertação, o sobrevivente agradeceu à garota que o ajudou, enquanto os outros reclamaram com ele por sua covardia. No entanto, ele justificou seu comportamento e culpou a tarefa que lhe foi dada. O líder da missão repreendeu-o. O sobrevivente, pensando melhor, admitiu seu erro. Nessa hora, todos escutam um barulho, e todos pensaram que poderia ser um zumbi, mas, para a surpresa deles, o protagonista estava simplesmente comendo tranquilamente como se nada estivesse acontecendo. Noutro momento, a amiga de sua irmã perguntou por que ela e seu irmão pareciam diferentes. A irmã do protagonista explicou que eles não eram irmãos de sangue e perguntou o motivo da pergunta. Certamente ficou interessada no nosso protagonista. Agora tá explicado muita coisa entre o protagonista e a irmã dele. Os sobreviventes, o protagonista e sua irmã saíram do supermercado, e os sobreviventes decidiram levar o protagonista e a irmã dele para o esconderijo. Ao chegarem lá, o protagonista notou que o lugar estava cheio de idosos, doentes e deficientes, o que levantou preocupações sobre a capacidade do grupo de sobreviver. A amiga vai até o seu avô levar comida para ele. O idoso fala para ela ter mais cuidado quando for para fora do esconderijo, então começa a tossir. O líder chama a todos para pegarem comida. O protagonista e sua irmã são apresentados ao avô e ele agradece por salvarem sua neta, então dá boas-vindas aos dois. Após esse momento, a amiga leva os dois para encontrar quartos vagos. No caminho, o protagonista pergunta quem é o avô da sobrevivente, pois ele não parece uma pessoa comum. Ela fala que ele foi um grande médico e também quando era jovem treinou artes marciais. Por causa disso sofre algumas lesões que se agravaram com a idade avançada dele. Por isso agora ele está tão fraco. O protagonista sentiu uma aura extraordinária vindo dele e viu a oportunidade de ser seu discípulo e aprender artes marciais. Pensa que com a ajuda do velho mestre ele poderá superar suas habilidades de combate nível 2, podendo chegar até ser um grande mestre no futuro. O protagonista pergunta a ela a atual situação do esconderijo. Ela conta que os sobreviventes reuniram-se ali para apoiar um ao outro. Fala que o líder, Liu, é o mais experiente deles em combate real. Zanfeng, o sobrevivente que o protagonista ajudou, é filho de um homem rico. Ele pensa que quando acontecer um grande problema as pessoas desse esconderijo não conseguirão lidar com isso, aí nesse momento será o fim. Na madrugada, antes de dormir, o protagonista pensa que sente falta de sua irmã dormindo ao seu lado. Decidiu então fazer uma surpresa para ela no meio do caminho. Ao ver a porta aberta, pensou que ela realmente quisesse dormir com ele, por isso deixou a porta aberta. Estou falando que algo está errado com esses irmãos, mais para frente pode acontecer algo. Ao entrar no quarto, o protagonista vê uma pessoa dormindo. Ao ver isso, pensa que em sua vida passada era difícil ter 3 refeições por dia, e relacionamentos entre homem e mulher eram ainda mais difíceis. Ele toca nas pernas da pessoa que está debaixo do lençol, e a pessoa que está ali se encolhe para dentro do lençol. O protagonista agarra o pé, e então a pessoa fala. Nesse momento, o protagonista percebe que é a Xiaona, não sua irmã. Nesse momento, a irmã do protagonista bate na porta, e ele e Xiaona ficam se encarando. O protagonista rapidamente se dirige para a porta e dá de cara com sua irmã. Ela, sem entender nada, pergunta o que ele está fazendo ali. Ele fala rapidamente com ela, sai do quarto e fecha a porta rapidamente. Fica se perguntando o que diabos ele estava fazendo.
Eu também me pergunto o que esse cara ia fazer, onde será que ele estava com a cabeça? Em outro dia, o protagonista encontra o avô de Xiaona, que pergunta por que ele estava vagando por aí sendo que ainda é cedo. O protagonista responde que só estava olhando para ver se alguém precisava de ajuda. Ele percebe que o velho mestre ainda o trata bem e nota que Xiaona não falou sobre eles na noite anterior. Ainda bem que ela não contou, ia infartar o velho. Muitos zumbis estão batendo na porta do esconderijo. Um dos sobreviventes pede para que ninguém faça barulho, enquanto outros sobreviventes choram e ficam desesperados. O antigo mestre se levanta para fazer algo, mas o protagonista o interrompe e diz para deixar com os jovens. O líder Liu dá uma olhada por uma porta e vê 5 zumbis por perto, afirmando que não há como derrotá-los com os sobreviventes que estão dentro da casa. O nosso protagonista sai da casa para matar os zumbis, apesar do aviso de Liu. No entanto, a irmã do protagonista diz que os zumbis não são nada para ele. Os zumbis, ao verem o protagonista, partem para cima dele, mas ele desvia de todos e os ataca com o poder de fogo embutido no bastão de ferro. Com isso, todos os zumbis morrem com um único ataque. Após essa ação, todos reforçam as portas. Já dentro do esconderijo, todos agradecem ao protagonista. O velho mestre chama o protagonista para um local isolado e diz que o protagonista matou mais de uma pessoa. Nesse momento, desafia o protagonista, afirmando que mesmo que precise morrer, irá impedi-lo de matar alguém. O velho mestre indaga qual é o real propósito dele. O protagonista elogia o velho mestre e diz que só quer fazer um acordo. O mestre pergunta que tipo de acordo é esse, e o protagonista responde que quer ser aceito como seu discípulo para que o velho mestre repasse todo o conhecimento em artes marciais. Em troca, o protagonista se compromete a curar todos os ferimentos internos e reforçar o corpo do velho mestre. Este concorda em repassar todo o conhecimento que tem, mas ressalta que seu velho corpo não vai durar muito. O protagonista, vendo que o velho mestre está disposto a aceitá-lo como discípulo, pega a barra de metal e a esmaga, surpreendendo o velho mestre, já que um humano normalmente não teria força para tal feito. O protagonista afirma que conhece um método para curar o corpo frágil do mestre e ainda lhe dar a mesma força que ele. O velho mestre agradece. Em outro momento, enquanto todos estão comendo, Zanfeng, o sobrevivente que o protagonista ajudou, reclama que o protagonista está recebendo mais comida. O líder Liu rebate, afirmando que ele não faz nada o dia inteiro e mesmo assim quer receber mais comida que o protagonista. Outro sobrevivente também o adverte, e este, com raiva, ameaça todos e vai embora do esconderijo. Os sobreviventes ficam preocupados. O protagonista diz que ele e sua irmã irão sair para caçar, e que, caso o encontrem, o trarão de volta. Ao sair do esconderijo, a irmã do protagonista pergunta quem tem o corpo mais bonito, ela ou a Xiaona. Obrigado por chegar até aqui. Caso queira a continuação, deixe o like, comenta e inscreva-se para me incentivar para fazer mais resumos. Até a próxima!